Ana, estavas a dizer que não dominaste nenhuma, não foi? Não, não. E, A última estava quase lá. O Manel é uma pessoa que tem um mundo muito próprio dele, percebes? Sim. Então, é verdade. É verdade. Mas pronto, vamos aqui falar sobre o teu novo EP. O que é que tu nos queres dizer com este trabalho? Então, ele surgiu com uma vontade, como diz o próprio título, de me aproximar, pronto, mais do público e também do meu disco, que tinha lançado um disco ano passado, o Nuvem. E eu quis fazer assim uns arranjos mais despidos de algumas canções do disco. E entretanto surgiu a No Calendário, que até está a dar aqui, não sei se está a dar também para fora. Sim, sim. Tá. E acabei por juntar assim tudo neste EP, que se chama Outros Vídeos de Aproximação, com versões assim mais despidas das canções ao piano e com um coro de amigos também. Sim. E com um vídeo também. No Calendário conta com um vídeo realizado pelo Guilherme Cabral, que é muito meu amigo. Foi tudo feito assim. Grande fotógrafo E a e fotografia? videógrafo. Eu vi as fotografia tuas do- coisas da tua merch, muito fixe. Obrigado. Muito fixe. E foi tudo feito assim muito com amigos e com pessoas que eu gosto muito. E eu senti que tinha mesmo de lançar assim como um EP e deixar isso para sempre. E pronto, foi o que O que é que tu entendes por canções mais despidas? É sem percussão, sem... Ou seja, não existem muitos instrumentos. Existe a voz, existe a letra. Neste EP existe o piano, Certo. as vozes dos meus amigos e existe uma guitarra barítono. Eu larguei as acústicas neste EP, em vez de tocar guitarra acústica, que toquei muito no Nuvem, Sim. toquei uma guitarra elétrica barítono, que é uma guitarra assim, com mais, parece mais um baixo do que uma guitarra, pronto. Está afinada mais a baixo. Então permite-me esta questão, que eu tentei identificar os instrumentos que estavam a tocar, eu pus aqui baixo, afinal era essa guitarra. É possível eu ter ouvido um xilofone? Não, ouviste uma barítono em reverse. Ok. Assim, que foi eu que produzi, Certo. pronto, Sim, foi eu sim, que sim. produzi. Então eu gravei, é uma coisa que se faz muito. Até foi o Luar que me ensinou, que também é produtor. Sim, sim. Que tu gravas assim coisas e depois metes aquilo em reverse e metes um reverbzinho, assim, um delay e aquilo fica, parece outro instrumento completamente diferente. Tens também saxofone e violoncelo, Certo, correto? certo. Tu decidiste que ias pôr estes instrumentos antes ou foi uma coisa que surgiu depois na construção do álbum? Surgiu, o violoncelo surgiu a falar com a Malva, que é a Carolina Viana, que gravou o violoncelo, sobre isto, a mostrar-lhe canções que eu estou sempre a compor e estas, pronto, são uma amostra, não é, também do que aí vem. E fomos falando e foi tipo, olha, bora experimentar. E experimentámos e aconteceu. E entretanto fui ter com ela ao Porto e gravámos e foi tudo mesmo super natural, ou seja, não foi uma cena de esta canção tem mesmo de ter isto ou esta tem mesmo de ter aquilo. Eu sabia que queria fazer, aí está, as versões mais despidas e sentir assim, sentir-me mais próxima e queria também, eu queria mesmo muito que quem ouvisse sentisse que eu estivesse ali mesmo à frente daquela pessoa a falar com ela ou com ele. E eu sinto que o propósito, que o EP serviu o propósito, espero que sim, não é? Sim, sim. Espero que De sim. certeza que sim. E tu neste EP fazes reinterpretações de temas que tens no teu álbum que acabaste de lançar há um ano, Sim, sim. é pouquíssimo tempo. Como é que foi fazer revisitar esses temas? Então, a afinar foram dois, mudei-lhes assim um twist no nome. A afinar silêncios, mudei para afinar outros silêncios e decidi pôr essa só por uma questão, porque eu estive a abrir para o Rui Veloso no final do ano passado. Já e agora, toquei, se quiseres falar um pouco dessa experiência. já pode ser, gostava muito, mas uma das canções que eu tocava era essa e eu sentia mesmo que era difícil às vezes agarrar as pessoas logo, não é? Eu não era anunciada, não era tipo agora vai entrar na Mariano. As pessoas estavam à espera do Rui. E aparecia ele lá no palco com a guitarra, mais a Sara Cruz, 2 guitarras, 2 microfones, a Sara faz harmonias. E era assim que tu conseguias agarrar o público, às vezes não era uma tarefa fácil. Apesar de eu sentir que correu mesmo super bem, até o Rui disse que estava mesmo surpreendido, que o público estava mesmo a cantar as canções e into it. E quando eu cantava Afinar Outros Silêncios, que era a segunda que eu cantava sempre, havia um silêncio, nas 3 datas que eu fiz, eu senti que havia um silêncio. Por exemplo, no Coliseu do Porto, aquelas pessoas, se calhar, quase ninguém me conhecia ali e eu senti um silêncio absurdo no Coliseu para ouvir a canção e eu adorei isso, senti que efetivamente de certa maneira aquilo estava a tocar as pessoas por alguma razão. Então decidi repegar nela com o violoncelo desta vez e com a barítono, pronto, com a guitarra elétrica barítono. Enquanto voas foi com a Inês apenas, estávamos a tocá-la e surgiu este arranjo que está a dar aqui, que até mudámos a canção, até começa com o refrão em vez de estar o refrão no meio. E foi, está, outra vez, muito natural, super natural e foi assim. Tu, ao início, eu gostava de fazer essa questão, que é, às vezes perguntas o que é que veio antes, o ovo ou a galinha, eu pergunto o que é que veio antes, as músicas ou os poemas? Pois, eu acho que veio,
eu aprendi a tocar guitarra muito cedo. Eu tinha 11 anos e já tinha aulas e fazia parte de combos e bandas e pronto. Mas não cantava. Aliás, pediam-me para fazer back vocals e eu recusava-me a cantar. Mas sempre gostei muito de poemas. Aliás, eu adorava rap. Sim. Adorava mesmo rap e adorava escrever. Eu punha lá aqueles beats do YouTube. Sim, quando nós tínhamos tipo 15, Boom 16 bap anos. melódico. Yeah. beat. Tu punhas a dar e eu escrevia por cima e começava a rapar por cima. E depois eu acho que trabalhei mais a minha escrita Por causa disso. do que fui trabalhando. Houve ali uma altura da minha vida em que deixei de tocar tanto e trabalhei muito a minha escrita, mesmo muito. Por isso eu acho que os poemas, em termos de português, porque eu também já lancei um projeto em inglês, do que é em português, os poemas vieram primeiro e continuam a vir. O que eu quero dizer é muito importante. E tu, a tua mãe costumava guardar algumas folhas em que tu escrevias, às vezes menos habituais, umas faturas, Sim. assim, umas cartas antigas, Sim, umas folhas sim. perdidas. Esse acervo está tudo bem arquivado? Está lá no Está museu. alguns, não lá está. no museu. Ainda não. Talvez um dia, esteja. O teu quarto vai ser um O museu? meu quarto em Aveiro, que eu sou de Aveiro, apesar de já vim em Lisboa há algum tempo, mas estão lá escondidos, sim, estão lá num cantinho, algumas delas. Eu tinha um hábito muito, quando estava a estar na universidade, eu tinha um hábito muito recorrente de, no comboio, escrevia muito. E havia algumas vezes em que não tinha onde escrever, então escrevia O nos Eminem também recibos. fazia isso. Fogo. Não Nos sabia. autocarros. Nice. Isso é bom. Mas eu então não enjoo, porque eu no autocarro enjoo, não consigo. Eu no autocarro tento escrever e não consigo. Tem que ser no telemóvel, nas notas. E as minhas notas de telemóvel têm tipo 2000 notas, sim. porque às vezes estou com melodias na cabeça e vou na bicicleta com o telemóvel a cantar Sim, na sim, bicicleta. sim. Mas sim, eu acho que a letra e o poema veio primeiro em termos de mesmo amor, aquilo que é a palavra, daquilo que eu quero dizer. Olha, há aqui uma coisa muito interessante também no tema Enquanto Voas, que é tu estás a fazer isto para te aproximares das pessoas, existe aqui uma tentativa de comunicação e neste tema falas dessa dificuldade que existe em comunicar com o outro. E eu queria falar contigo neste sentido de tu falas de que é preciso ter compreensão, respeito e tentar perceber o lugar do outro. Qual é que tu sentes que é a maior dificuldade aqui na nossa sociedade para realmente sabermos comunicar? Isso é uma boa pergunta até para o que se está a passar, não é? Yeah. Eu acho mesmo que é a empatia. As pessoas não têm muita empatia, não estão a trabalhar isso e estão muito viradas para si, o que eu compreendo, eu também estamos todos a querer chegar a algum lado e às vezes esquecemos um bocadinho de ter empatia com o outro e de pensar o que é que o outro poderá estar a passar, mesmo que seja uma pessoa com uma cultura diferente da nossa, com um pensamento diferente da nossa, mesmo que seja um relacionamento com alguém. Eu sinto que falta muita empatia pelo outro e olhar para as coisas com calma. As pessoas não olham. E eu também não. Aliás, eu nesta canção digo isso, não é? Eu sei que nem sempre te vejo bem, é que eu tenho tanto para resolver também. Porque a verdade é que eu nem consigo ver o outro, porque também Se não tenho as minhas resolves a ti, coisas não é? para lidar e estamos sempre neste círculo de tentar lidar com as nossas coisas Sim. e depois o outro também está. Se houver um bocadinho mais de empatia, eu acho que a coisa funciona mais harmoniosamente. Pronto. Ana, só para fechar aqui, desde o Ordinary View muito rápido até estas outras vias de aproximação, o que é que mudou? Muita coisa. Ordinary View, estava a escrever em inglês, apesar de ter adorado essa experiência, de ter gravado com a malta com quem gravei, que já eram pessoas que tinham muita estrada, eu gravei com o Ricardo Frutuoso de Estoranja, com o Fred e com o Ari dos Blasted Mechanism. Sim. E, entretanto, eu escrevi em inglês também muito para descobrir melodias, essas coisas todas. O que mudou foi, a meu ver, praticamente tudo, porque eu agora sei o que é que quero dizer. Naquela altura eu estava à procura ainda do que é que queria dizer. Neste Estavas momento a acho que estou... experimentar. É isso, estava a experimentar, tanto que vinha do inglês, eu sinto que muita gente passa por isso, de escrever em inglês para chegar ao português. Sim. E eu agora já sinto que estou muito próxima daquilo que quero dizer e das próprias canções, eu já às vezes fico, ok, percebo o que é que queres dizer, Ana, está fixe, bora lá. Pronto, é com esta última mensagem que tu vendeste aqui, eu acho muito bem, o teu EP. O teu trabalho inteiro e o teu EP em isso. particular. Ana Mariano, a artista que finalmente sabe o que quer dizer. Hoje são outra vez de aproximação. Muito obrigado, Ana. Muito Obrigada, obrigado, Ana. obrigada. Obrigado por teres vindo.